no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, iremos do verso 25 até o verso 33. Que diz-nos assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada atravessará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Amém. Irmãos, a primeira coisa que chama-me muita atenção são as características. É que o texto começa por definir algumas características deste homem. E o que Lucas se nos apresenta é que então estava ali no templo Simeão, homem justo e piedoso. Justo e piedoso. Justiça e piedade. Que combinação! Esta é sempre, se os irmãos atentarem, esta é sempre e será sempre a combinação bíblica. Quando, por exemplo, ouvimos Jesus dizer que nós precisamos dizer a verdade em amor. Justiça tem tudo a ver com a verdade. E piedade tem tudo a ver com amor. Portanto, justiça e piedade combinadas são a receita especial do nosso Deus, que é justo e piedoso e misericordioso e gracioso, mas que não deixa de lado a sua justiça. Um poeta italiano do século XVIII, chamado Pietro Metastasio, e isto na verdade é um pseudónimo, um dos pseudónimos que ele adotava, e poetas têm este hábito de muitas vezes não usarem os seus nomes, usarem alguns pseudónimos. Este era um dos pseudónimos que este poeta italiano usava. Ele, a certa altura, escreveu que sem piedade a justiça é crueldade. Prestem bastante atenção. Sem piedade, a justiça é crueldade. Em tempo que é fraqueza, a piedade sem justiça. É fraqueza a piedade sem justiça. Irmãos, ser justo, portanto, quando vemos as Escrituras a apresentar-nos sempre justiça e piedade como uma combinação, nós percebemos então que ser justo é perseguir a justiça com piedade. Poderíamos dizer então que a melhor definição do homem justo é este. Não é aquele apenas que persegue a justiça. Porque este homem que persegue a justiça pode ser facilmente um homem cruel. Mas este homem deve ser... Fique tranquilo, fique tranquilo. Jesus mesmo disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino de Deus.
pois o reino de Deus é daqueles que são como elas. Portanto, temos crianças, sabemos muito bem como é. E, portanto, meus irmãos, perseguir a justiça sem piedade, muito provavelmente, por vezes, nos levará à crueldade. Por isso é que a palavra nos apresenta que o homem justo, portanto, é sempre também um homem piedoso. Porque é um homem que persegue a justiça, mas com piedade. Se esquecemos, portanto, a piedade, esquecemos-nos de dois fatos relevantes ao praticar a justiça. O primeiro, aqui do outro lado, há também um ser humano, não uma máquina. E mesmo as máquinas erram, não é? Estão aí as impressoras para nos provar isso. Que sempre nos fazem ter um sentimento muito pouco cristão, que é a raiva, mas que as impressoras têm uma forma especial de nos fazerem sentir raiva. Que é, estão lá a funcionar muito bem e, de repente, sempre quando nós precisamos mais, na altura em que mais necessitamos, parecem que elas decidem, então, agora precisas de mim. Ok. Estás sem falar comigo há tanto tempo. É um bocado sentimental a impressora. Mas a verdade é que nós esquecemos que do outro lado há um ser humano que tem sentimentos. Porque se uma impressora ficarmos com raiva e deitarmos-las fora e comprarmos outra, a impressora não tem sentimentos, não vai ficar magoada, não vai sentir-se usada. Mas nós temos do outro lado, ao tentarmos praticar a justiça, temos sempre do outro lado um ser humano que tem sentimentos, que tem inclinações e, portanto, devemos sempre nos lembrar disto. Não podemos perder a nossa humanidade em nome de uma dita justiça. E isto porque existe uma segunda verdade que devemos sempre nos lembrar ao aplicar a justiça. A verdade é de que nós mesmos, que aplicamos a justiça, estamos sujeitos às mesmas inclinações, aos mesmos pecados. E, portanto, isso certamente nos levará a ter piedade também daqueles a quem aplicamos justiça. Ao tempo que ser piedoso é perseguir a justiça. Pastor, ser piedoso é perseguir a justiça? Não, perseguir a justiça, aquele que persegue a justiça, não é alguém que é piedoso, é alguém que é justo. Esta característica, não é? Portanto, é simples. Aquele homem persegue a justiça, ele é justo. Mas nós podemos dizer também, certamente, que aquele que persegue a justiça é piedoso. E porquê podemos dizer isso? Porque a verdade é que se há piedade sem justiça, tornamo-nos apenas coniventes com o pecado e com o erro. A piedade sem justiça, ou a ignorar a justiça, cria a desordem. E um grande exemplo disso são as crianças. E principalmente quando falamos dos nossos filhos, não é? Nós amamos os nossos filhos. Nós, muitas vezes, parte-nos o coração. E quantas vezes eu mesmo já disse isso às minhas filhas, ao meu filho. E disse, parte-me o coração ter que discipliná-lo, ter que discipliná-la. Porque eu, como pai, o meu desejo era não ter que disciplinar. O meu coração também fica partido ao vê-los chorar, ao vê-los de coração partido por aquela situação. Mas a verdade é que eu sei que mesmo cheio de amor e piedade, se eu também não fizer a justiça, estarei a criar verdadeiros monstros. E a palavra é mesmo esta, irmãos. Um vídeo de um pastor muito famoso foi abaixo no YouTube aqui há alguns anos, e nós tivemos ainda o privilégio de assistir, e há sempre irmãos que tentam dar a volta e que sempre estão a voltar a colocar o vídeo no YouTube para que as pessoas possam assistir. E este homem é o pastor Paul Washer, em que neste vídeo, há muitos anos atrás, ele dizia sobre as crianças, que o que o mundo nos diz, novamente, voltamos nesta mesma situação que falamos agora há pouco, aquilo que o mundo nos diz é que as crianças são tão bonitas, tão fofinhas, que elas falam, são como anjinhos.
Quando a verdade é que nós, quando percebemos uma criança, quando quer algo, a fúria com que vai adiante com aquilo e a vontade com que vai e a maneira como, sabe, a piedade que estamos a dizer, ignora absolutamente toda a piedade em nome de ter aquilo que quer, seja um brinquedo, seja uma posição. E quantas vezes nós vemos as crianças a brincarem juntas e uma empurra a outra, uma toma o brinquedo da outra, não importa de quem é, não importa quem é dono, não importa o que seja. E o Paul Washer então diz, não tenham dúvidas de que essas crianças tão fofinhas, naquele momento em que tiras dela aquilo que ela deseja, e aquele choro e aquela raiva que vês nos olhos delas, se pudessem matá-los, o mataria. É porque ainda são pequenos demais para fazê-los. E por isso é que este vídeo foi abaixo. Como é que podem dizer algo assim, não é? Tão terrível acerca das crianças que são tão boas, tão angelicais, tão fofinhas. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos diz que todos nós nascemos com o pecado. Todos nós nascemos com a inclinação para o mal. E, portanto, nossas crianças não estão isentas disso, muito pelo contrário. E por isso é que, como nós dissemos, precisamos ensiná-las no caminho que devem andar, e assim nos diz a palavra. Por isso precisamos orar pelas nossas crianças e pedir que o Espírito Santo de Deus toque-lhes o coração. E por isso que temos que ser piedosos com elas, porque também já fomos crianças e sabemos muito bem como é. E como somos incapazes ainda, não é? Quando somos tão pequeninos, somos incapazes de controlar os nossos impulsos, porque estamos ainda a aprender. Mas junto com a piedade deve estar a justiça. Novamente, aquele que é piedoso é aquele que persegue a justiça. Porque sem a justiça, o mal prevalece e aumenta a impiedade. Portanto, aquele que persegue a piedade, persegue também a justiça. Portanto, podíamos resumir da seguinte maneira: o homem ou a mulher, cheios do Espírito Santo, são aqueles que não deixam de fazer a justiça em nome de uma falsa piedade e nem de ser piedosos em nome de uma cruel justiça. Mas o texto não termina por aí. Não diz apenas que ele era justo e piedoso. E aqui nós vemos então, novamente, como temos falado, como vimos muitas vezes no capítulo 1. E aqui novamente Lucas nos fala do Espírito Santo. E é interessante que Lucas não diz apenas uma vez. Seria o suficiente, não seria? Seria bastante ele dizer uma vez, o Espírito Santo estava sobre ele, ou ele era guiado pelo Espírito Santo. Mas não. Ele 3 vezes repete que o Espírito Santo guiava ele, estava sobre ele, que cheio do Espírito Santo, guiado, conduzido pelo Espírito Santo. E, portanto, isto nos relembra aquilo que, mais uma vez, estudamos no capítulo 1, que são as marcas do Espírito Santo. A primeira marca que nós vemos e a primeira declaração que ele diz é que o Espírito Santo o revela que ele não morrerá sem ver a salvação. Portanto, quando nós vemos aqui falar de revelação, nós nos lembramos daquilo que nós já estudamos, que o papel do Espírito Santo e o primeiro papel do Espírito Santo em nossas vidas, qual que é? Ele nos ensina e nos faz lembrar. Ele não apenas nos ensina, mas ele também nos relembra aquilo que já nos ensinou e que já aprendemos. Portanto, é papel do Espírito Santo revelar-nos as verdades bíblicas. O segundo papel do Espírito Santo. Primeiro, ele nos ensina e nos faz lembrar. E depois, o que ele faz conosco? Ele nos guia. Ele nos direciona. Nós vamos ver também em Gálatas, como já citamos aqui, o apóstolo Paulo a dizer que o fruto que nós temos é do Espírito.
e a falar que este fruto, ele vem do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que vem até o nosso coração, até a nossa vida, e, portanto, planta, rega, cuida, e que nos dá este fruto. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é por nada especial que tenhamos. É fruto do Espírito Santo a viver em nós. Portanto, a segunda marca é que somos guiados pelo Espírito Santo. Não apenas ouvimos dele, aprendemos dele, somos relembrados por ele, mas também vivemos uma vida guiada por ele. E o texto nos diz que ele, então, guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, foi levado ao templo. Algo ardeu-lhe no coração e ele sabia, preciso ir ao templo agora. E lá foi ele, Simeão, ao templo. E por fim, nós vemos que ele, cheio do Espírito Santo, o que é que acontece? Qual o fruto? E nós já vimos isso. Nós vimos isso acontecer com Isabel, vimos isso acontecer com Maria, vimos isso acontecer com Zacarias. Que cheios do Espírito Santo de Deus, tendo ouvido sua voz, aprendido dele, sendo guiado por ele, somos cheios de tamanha alegria que a nossa boca abre-se e louvamos ao Senhor. Há uma alegria dentro de nós que não se pode conter. Uma alegria que está absolutamente desconectada de qualquer situação que vivamos ao redor. Uma alegria e uma paz que excede todo o entendimento. Então ele louvou a Deus. Louvou a fidelidade de Deus às suas promessas. Promessas feitas por Deus. Louvou a Deus por ter Ele mesmo providenciado salvação. E uma salvação diante de todos os povos da terra e que ilumina os nossos caminhos. O sol da justiça. Justiça com piedade. Porque Deus mesmo, o Deus justo, fez-se homem e viveu entre nós e cumpriu toda a justiça para que Ele mesmo, puro e limpo de pecado, pudesse levar sobre Ele o nosso pecado na cruz, para que por meio de sua morte na cruz a justiça pudesse ser cumprida e saciada. E por fim, percebemos uma coisa bastante interessante no verso 28. O verso 28 diz que então Simeão tomou a Jesus em seus braços. Antes mesmo de abrir a sua boca e louvar, Simeão não consegue conter-se. E ao ver Jesus, agarra-lhe. Como fazem, assim como veremos durante todas as Escrituras, veremos daqui por diante nos Evangelhos, aqueles que chegam próximo de Jesus querem tocar-lhe. As multidões juntam-se ao seu redor. Até o ponto em que uma mulher toca-lhe e ele diz, alguém te come e saiu de mim poder. E aquela mulher é curada. Mas a palavra, meus irmãos, que aqui é traduzida como tomou, não é a palavra esperada. Porque se nós fizéssemos ao contrário e colocássemos, vamos traduzir tomou para o grego, seria uma palavra que não sei muito bem a pronúncia, mas seria algo como lambanei. Esta seria a palavra tomou. Ou seja, apanhou. Mas a palavra que está no original não é esta, mas a palavra deixestai, que literalmente significa recebeu. Mas recebeu o quê? Recebeu a Jesus? Como assim? E aqui nós vemos Lucas a fazer uma espécie de um trocadilho. Porque nós lemos no verso 25
que Deus havia prometido a ele, por meio do seu Espírito Santo, que ele veria ao Senhor. E vemos no verso 25 que ele esperava a consolação de Israel. Esperava a consolação de Israel. E então, este homem que esperava a consolação de Israel, não a toma. Porque não é por si mesmo, não é por sua capacidade, não é por ser justo, nem por ser fiel. Mas ele a recebe. E, portanto, o que o texto ali no original diria literalmente é: recebe a Jesus em seus braços. Ele recebe esta consolação prometida pela graça, pela fidelidade do próprio Deus, que ele adiante vai dizer e a louvar, como já dissemos. É, portanto, meus irmãos, com este sentimento que Simeão começa a falar. E a primeira palavra que ele diz é a palavra agora. E nós já falamos novamente sobre isto aqui. Sobre a chegada da hora. Sobre o momento. De que havia expectativa. Ele esperava a consolação de Israel. Mas agora Simeão já não espera. Por que Simeão já não espera? Porque já está ali. Ele já recebeu. E qual é a hora? A hora é agora. O dia é hoje. E já falamos sobre isto aqui. Agora é a hora para si. Hoje é o dia para si. Não importa se estás cá presencialmente em nossa igreja ou se estás online, se estás a assistir em direto ou se estás a assistir posteriormente, se és membro da nossa igreja ou não, se és membro de alguma igreja ou não, se já caminhas com Jesus ou não, se já recebeu ou não. Hoje é o dia, agora é a hora. A consolação de Portugal, a consolação de Portimão, a consolação da vossa vida já está disponível. Já está pronta para que possa recebê-la. E agora é a hora. Não é amanhã. Não passou a hora e perdeste então já a possibilidade. É hoje, é agora. E é cheio deste sentimento que Simeão louva ao Senhor. O tempo é chegado. É chegado o tempo para a vida daqueles a quem amamos. É chegado o dia para a vida daqueles por quem nos importamos. E então voltamos àquilo que falamos no começo deste culto ao Senhor. Nós temos a liberdade. Há irmãos que não a têm e que arriscam a sua liberdade para anunciar da redenção que já está disponível em Jesus. Arriscam suas próprias vidas. E nós, que não temos armas apontadas ao nosso peito, que não corremos riscos de sermos presos, torturados? Será que temos sido intimidados por olhares ou por palavras que certamente também podem intimidar? Mas não nos deixemos intimidar. Que a nossa boca se abra e louve ao Senhor. Que louvemos ao Senhor com nossas vidas, com nossas atitudes. Que busquemos a justiça com piedade. Que sejamos
cheios do Espírito Santo, a aprender dele, a ser relembrado por ele, a ser guiado por ele e a louvar, a ter em nossos lábios, em nossas mentes, o perfeito louvor dirigido pelo próprio Espírito Santo de Deus a sair de nós em tudo que somos. Não apenas por meio das nossas palavras, mas por meio das nossas vidas, nossas atitudes. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, que encarnou-se, fez-se homem e conheceu aquilo que passamos. E conhece e sabe exatamente aquilo que passamos. Mas que venceu sobre isto. E que nos oferta hoje. Receba a Jesus. Assim como Simeão o recebeu. Receba a consolação da vossa vida. Faça dele não apenas o seu Salvador, portanto, a piedade, não é? Salvador. A piedade de Deus, a misericórdia, a graça de Deus. Mas também faça dele o teu Senhor com toda a justiça. Para que ele cumpra em ti e por meio da vossa vida toda a sua justiça. Oremos ao Senhor.